Olá, seja bem-vindo ao desenvolvimento 2 da nossa disciplina Didática do Ensino. Eu sou a professora doutora Keila Barros e nesse vídeo nós vamos discutir em relação a como a didática ela começa, de acordo com cada momento teórico, a impactar na prática do professor. Sendo assim, nós vamos perceber que assim como nós temos as teorias da didática tradicional, tecnicista, renovadora, progressista, nós também vamos ter a prática do professor, dita um professor tradicional, dita um professor facilitador, que é o professor tecnicista, o professor técnico em si, mais voltado para a direção renovadora, o professor mediador, voltado para a teoria e para a filosofia histórico-crítica dos conteúdos. Então, nós vamos perceber que, da mesma forma que as filosofias da educação, que as teorias da educação, elas moldam a didática, elas trazem conceitos em relação à didática, essas teorias, elas também vão trazer formas de como ser para o professor, formas de como fazer, e que ao longo do tempo, ao longo do conceito histórico-social, os professores eles vão adquirindo alguns desses recursos, sendo claro que nós temos que ter sempre em mente aquele conceito que Libani nos traz, de que não existe um único modelo de didática e nem um único modelo de professor, mas que nós temos várias didáticas, com várias práticas de ensino e de aprendizagem e que ao mesmo tempo, dentro de um mesmo ano letivo, o professor ele pode passear entre a teoria da didática tradicional, entre a teoria da didática tecnicista, entre a teoria da renovadora, da progressista, da didática histórico-crítica dos conteúdos, ou seja, não é obrigado que um professor ele esteja engessado em uma única prática didática e que também ele não utilize recursos dessas práticas didáticas passadas só porque elas foram do século XVII, século XIX, século XX ou XXI. Obviamente que nós buscamos recursos cada vez mais atualizados, porém, quando nós nos deparamos com a análise das aulas, com a análise da forma como os professores ensinam ainda hoje, nós podemos perceber que a gente pode classificar essas formas de ensino dentro dessas teorias. Então vamos lá, vamos ser mais práticos. Da mesma forma que a gente tem a teoria tradicional, da pedagogia tradicional, que visava a aula como um momento onde se o aluno errasse, ele era punido pelo erro, onde a moral religiosa ela era alta, valorizada, onde não poderia responder ao professor, ser de alguma forma mal educado, senão a pessoa seria castigada. E naquele momento o professor ele era o centro das atenções. A aula, o professor ele era o dono da sala de aula, ao mesmo tempo que ele era o dono do conhecimento, então não era permitido fazer críticas, não era permitido fazer questionamentos em relação ao conteúdo que o professor estava trazendo, muito menos em relação à didática daquele professor, a prática de ensino do professor. O professor ele era total e absoluto dono do saber. No período tradicional, na pedagogia tradicional, essa era a visão de professor. Da mesma forma, nós temos um professor que ainda hoje nós encontramos em algumas instituições de ensino e salas de aula, que faz a sua aula da mesma forma sempre, ou seja, aquela aula expositiva, onde o professor traz o conteúdo para a sala de aula, geralmente coloca esse conteúdo numa lousa ou dita a página de um livro, e ele começa a falar, explicar. E naquele momento ele vai do início ao fim da aula falando, transmitindo o conhecimento que ele trouxe, mas ele não gosta de ser questionado, ele não abre para que os alunos façam perguntas. O momento é dele. Esse professor ele ainda se coloca como o centro das atenções e como o centro do conhecimento. Então, logo nós podemos linkar esse método de didática, essa prática de ensino, com a pedagogia tradicional, com a teoria da didática tradicional, e esse professor ganha o nome de professor tradicional também, ganha essa classificação. Inclusive,
Esse professor tradicional das aulas sempre iguais, que não procura uma metodologia diferente, que não traz outros recursos, faz aulas sempre expositivas, tende a fazer também avaliações sempre conteudistas, que não aceitam uma palavra diferente daquela que está no livro, que não aceitam que o aluno questione aquele conhecimento ou que coloque o conhecimento de uma forma diferente. Ou seja, da mesma forma que o professor explica, ele quer que o aluno escreva numa avaliação. Da mesma forma que está no livro, ele quer que o aluno transcreva na avaliação, ele quer que o aluno decore as perguntas e as respostas. Então, se a pedagogia é tradicional, se a base didática é tradicional, acaba que a prática desse professor também é dita tradicional, porque ele quer que os alunos decorem respostas. Ele faz as aulas como se os alunos fossem meras esponjas que vão absorver tudo o que ele traz. Ele não tem a preocupação de diversificar as aulas são sempre as mesmas, sempre expositivas, e ainda é um professor às vezes altamente autoritário, que não permite comentários e participações durante a sua aula, muito menos críticas em relação à sua prática pedagógica. Passando agora para a visão tecnicista, daquele momento onde a pedagogia ela se volta para produzir mão de obra, para formar pessoas para o mercado de trabalho, se e somente, sem se preocupar com a concepção crítica das pessoas, com a ampliação filosófica e social, nós temos também um momento em que o professor ele assume, dentro dessa visão tecnicista, uma postura de facilitador do conhecimento. Então, o que seria esse professor facilitador? É um professor que ele até se preocupa na sua postura didática em diversificar a sua aula, em trazer um conteúdo diferente, de uma metodologia diferente, porém, na forma de executar, ele ainda está muito arraigado às formas tradicionais do ensino. Então, é aquele professor que traz recursos audiovisuais, por exemplo, que traz uma aula em slide, mas ao invés de usar o recurso do slide para colocar um vídeo curto, para trazer imagens, charts, que tornem aquele slide bem reflexivo, bem compreensivo e traz a aula diferente, ele faz o quê? Ele pega o material do livro, o material da apostila e copia no slide, enche o slide de texto. Na hora de apresentar o slide, geralmente é aquele professor que não vai explicar, que não vai apresentar, ele lê o slide. Então, o que nós podemos perceber? Que esse professor, ele tentou diversificar a sua didática, trazendo um recurso diferente da lousa apenas, né, da aula expositiva apenas, trouxe um recurso de audiovisual como o slide. Porém, na hora que ele foi executar essa aula, ele ainda está arraigado à forma tradicional de fazer a aula. E aí ele usou a didática tradicional para ler o slide. E aí nós acabamos tendo um recurso que não serviu tanto assim para diferenciar a didática desse professor. Então, o professor que tenta inovar, que tenta trazer propostas de laboratórios, de audiovisual, que tenta se aproximar de compreender o ensino-aprendizagem dos alunos de maneira diferente, ele é assumido como um professor facilitador, porém, ele ainda não é tão moderno assim, porque na hora de executar as aulas, ele ainda se baseia na didática tradicional. Temos também o professor chamado técnico, que está principalmente para a parte da renovadora, da didática renovadora. E que professor técnico seria esse? Como seria esse professor técnico? É aquele momento da história da pedagogia onde o ensino ele assume uma postura realmente voltada para a empresa. Realmente é onde nós temos um boom de cursos profissionalizantes no Brasil. Nós temos a ampliação na época dos chamados CAICs, das chamadas escolas técnicas, e nós temos uma grande evolução no ensino no sentido de formar pessoas, né, para o trabalho, mão de obra para o trabalho. Porém, essa formação ela tenta ser melhor, ela tenta ser mais completa. E aí nós temos um professor que ele tem uma postura bem objetiva. É o professor que ele está pautado no saber fazer. Então, é aquele professor que traz atividades práticas,
que faz aulas para laboratório, que toda a aula dele, ele não faz aula só explicando, só expondo o conteúdo, ele tenta trazer uma atividade, ele traz uma proposta de conversação, de crítica, de resolução de problemas no final dos seus conteúdos. Porém, esse tipo de aula, tida como de um professor técnico, ela ainda não se preocupa com fazer pensar, ela ainda não se preocupa com a crítica em relação aos conteúdos. É só mesmo saber fazer. Ou seja, é um professor altamente prático e na forma de cobrar esse conteúdo, ele também é altamente prático. Por exemplo, os recursos são sempre provas objetivas, com questões objetivas de assinalar. Não tem muito recurso de uma redação, recurso de uma questão subjetiva aberta, não tem um momento de trabalhos em equipe, em grupo, em relação a seminários, não. É aquela aula que ele diversifica na forma de trazer atividades, na forma de propor práticas, aulas principalmente técnicas, laboratoriais, saber fazer atividades, porém ainda cobra de uma forma bem tradicional, com avaliações tradicionais, aqueles conteúdos, e também não se preocupa em criticar os conteúdos, apenas o conceito é praticar, não pensar sobre. Pensando nisso, nós temos uma última visão de pedagogia que ela vai se pautar principalmente em relação à mediação. Então, nós temos na pedagogia crítica social dos conteúdos, né? É uma das últimas visões filosóficas teóricas da educação, mais atuais, onde nós temos uma abertura justamente para o próprio nome traz, para a crítica. E aí nós temos, principalmente a partir do século XX, do século XXI, propostas de didática que são pautadas nas metodologias ativas, como está bem alta agora a pedagogia 4.0, a metodologia ativa, as aulas inovadoras. E o que essas propostas elas trazem? Essas propostas elas trazem uma visão de que o professor ele não é um mero expositor de conteúdos, de que o professor, na verdade, ele é um mediador do conhecimento. No que isso é diferente? A grande diferença está em perceber o educando nessa forma de didática como alguém que participa, conhecer o educando como alguém que já traz o conhecimento próprio, que tem uma cultura própria. Então, pela primeira vez na didática, está se pensando o aluno como alguém que pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, porque ele já tem uma bagagem cultural e essa bagagem ela é levada em consideração. Então, logo nós percebemos que o professor, na visão do mediador, de como mediador do conhecimento, que ele se desveste daquela característica de ser aquele que sabe tudo, assim como ele também abre mão do posicionamento de que o professor é o centro, ou de que o aluno é o centro, na verdade, na visão mediadora dos conteúdos. Crítico social, não há centros de poder na educação, nem o professor é centro, nem o aluno é centro. O foco não é só para o professor, como o foco também não é só para o aluno. Há um equilíbrio, tende-se a haver um equilíbrio entre a figura do professor e a figura do educando, onde os dois têm um peso e uma importância, e onde a cultura dos dois é levada em consideração. Então, aquilo que eu, enquanto professora, vou trazer vai ser conteúdos, propostas de atividades, sempre com onde sempre a proposta vai ser facilitar o conhecimento. Então, esse professor, investido da figura do professor mediador, ele vai tentar trazer os conteúdos de acordo com a realidade social de cada escola onde ele está trabalhando. E aí ele tenta adaptar da forma que for possível, ele tenta melhorar na forma que for possível e ele tenta adequar a aula dele com os recursos que ele tem. Então, se esse professor está trabalhando num bairro elitizado, em escolas de elite, em escolas de classe alta, que ele tem vários recursos para fazer a sua aula e vários materiais à disposição, ele vai incrementar a sua aula com esses materiais e com esses recursos. Mas aquela mesma base de conteúdos, quando ele vai para a periferia, quando ele vai para uma escola
de um lugar mais pobre, onde os recursos dele são reduzidos, ele vai trazer aquele mesmo conhecimento adaptado dentro daquela realidade. Então, esse professor dito mediador, essa didática crítica social dos conteúdos, ela não vê o enriquecimento ou o empobrecimento das escolas como um problema. Ela vê, claro, como divisor de águas, vê que o professor, ele obviamente vai ter que conseguir se portar nesses diferentes ambientes de ensino, mas que ele sempre tem que estar pronto para a adaptação do conhecimento e fazer o melhor que for possível dentro de cada realidade. Sendo assim, nós estamos falando de teorias que são muito baseadas nas concepções do Levi-Vygotsky em relação à capacidade de ensinar como uma capacidade subjetiva e a capacidade de aprender como também uma capacidade de assimilação. Então, segundo Vygotsky, quando você traz uma prática de ensino, essa didática ela é absorvida mentalmente e aquilo que o seu aluno ele vai fazer com o conhecimento que você apresentou para ele é o conhecimento dele, não é mais seu, desde que esse conhecimento seja gerado através da assimilação. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Até certo ponto, nós estamos discutindo que a visão da educação era o professor sabe de tudo e o aluno não sabe de nada. E o professor ensina e o aluno tem que copiar aquilo que o professor ensinou, né? Até certo ponto, a pedagogia se baseava nessas teorias tradicionais. A partir dessa abertura crítico-social dos conteúdos e dessa postura de uma educação mediada, de uma aula mediadora, o que nós temos, pensando em Levi-Vygotsky? Quando eu trago uma aula como essa, onde eu apresento o que é didática, apresento a história da didática, apresento alguns teóricos que escreveram sobre a didática para vocês e tento trazer exemplos práticos para ficar mais claro o conhecimento, esse é o meu conhecimento a respeito de didática, é o conhecimento da professora Keila. Quando você está assistindo essa aula, fazendo as suas anotações, lendo o seu material instrucional, a apostila, vendo as reflexões que estão postas lá, você vai unir o que você leu na apostila com essas aulas que você está assistindo, você vai processar, você vai assimilar, utilizando as palavras do Vygotsky, na sua mente, tudo isso que você recebeu de informação sobre didática do ensino, seja no vídeo, seja na apostila, seja nas avaliações, nas questões de avaliações que você vai responder. E aí, quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, o que você sabe de didática? O que você entende por didática do ensino? E você for falar, você for exemplificar, você vai usar as suas palavras ou a minha? As suas. Porque você não decorou o meu vídeo, você não decorou a apostila. Você compreendeu o que estava na apostila, somando com o que está nos vídeos, com o que está na avaliação. E quando você for falar o que você entende sobre didática, você vai usar o quê? As suas palavras. Mentalmente você vai acessar o conhecimento que você acumulou em relação a tudo que você ouviu. O conhecimento que você resumiu lendo e observando os vídeos e fazendo as suas anotações junto com as suas avaliações. Então esse conhecimento foi assimilado por você em relação à didática e ele não é mais meu. Ele agora é seu. E quando você transmite o que você sabe sobre didática para essa pessoa que lhe questionou, essa pessoa ela vai pegar a sua explicação, vai guardar na mente dela e vai falar da maneira dela. E assim nós estamos propagando conhecimento em relação à didática, conhecimento que são diferentes, que vão gerar várias opiniões, mas que não perdem o cerne de compreender que você utilizou a minha cultura, a sua cultura, que outra pessoa vai utilizar a minha e a sua cultura e assim as nossas culturas serão propagadas. Então nós estamos falando num conhecimento que ele foi mediado, ele não foi imposto, ele não foi obrigado, ele foi processado, ele foi assimilado mentalmente e ele foi adicionado a tudo que se sabe, a tudo que se conhece, a cultura que cada um já tem.
E aí, a partir dessa visão, dessa explicação que o Vygotsky traz para como as pessoas aprendem, muitas questões foram inovadas em relação a como fazer as aulas. Então, as teorias de como se aprende impactaram muito na forma de como se ensina. Porque hoje em dia, quando a gente pensa didática, nós não estamos mais pensando um manual único, de uma única forma, que eu devo aplicar em todas as escolas, como dar aula. Não existe essa receita, não é assim mesmo? Não existe essa forma, como no período tradicional se pensava existir. Hoje eu já percebo que existem várias formas de aprender. Então, quando eu chego numa sala de aula, a primeira vez que eu vou começar uma aula, qual seria o meu principal recurso, segundo a pedagogia mediadora, segundo a didática de uma aula mediadora? Seria fazer uma avaliação diagnóstica, propor uma atividade, propor um questionamento, onde primeiramente eu vá diagnosticar, eu vá sondar aquilo que se sabe. Quando eu tiver essa concepção do que já se sabem em relação ao conteúdo que eu estou trazendo, aí sim eu vou poder preparar as minhas aulas pontuando aquilo que já foi aprendido em outros momentos, que eu percebi que a turma sabe, com aquilo que eu imagino que eu posso agregar, que eu posso acrescentar. Assim como quando se faz um diagnóstico inicial da turma, é possível perceber se aquela turma ela vai se dar melhor com aulas positivas, com aulas dialogais, com atividades em grupo, com atividades individuais. Então, antes de chegar numa sala de aula com a didática pronta, com a proposta de aula acabada e fechada, eu penso que, segundo a pedagogia renovada e segundo a concepção mediadora de aula, eu penso que nós chegaremos nas salas de aulas como verdadeiros médicos, cientistas, que vamos propor ali primeiramente uma observação científica da turma e um diagnóstico em relação àquela turma, em relação ao que se sabe, como se aprende e o que eu posso acrescentar enquanto professor. A partir destes princípios é que eu vou poder pensar a minha didática. Então, logo, nós estamos percebendo um outro campo da didática ao qual eu quero chamar a atenção, que é a didática, ela está arraigada ao planejamento. E o planejamento do ensino, o planejamento das nossas aulas, ele não é fixo. O planejamento ele não é feito para ser executado do início ao fim do ano, aquele mesmo planejamento. O planejamento ele é contínuo e ele é moldável. Então, se eu faço meu planejamento para aquele mês, né, um planejamento mensal, eu, enquanto professor, não posso esperar que eu vá cumprir os 30 dias daquele planejamento tal qual eu coloquei no papel. Eu tenho que estar aberta para as modificações daquele planejamento. Por quê? Porque podem acontecer questões que vão sair do meu controle em relação a algo emocional, a algo cultural, assim como também o rendimento não vai ser aquele que está no meu controle. Às vezes no meu planejamento eu coloquei que eu ia trabalhar a concepção de frases ao longo de uma semana. E quando chegou na sexta-feira, último dia da semana letiva, eu percebi que os alunos ainda não tinham conseguido conter o conteúdo sobre elaboração de frases. E aí, se eles não conseguiram, eu vou deixar para lá, porque na próxima semana eu vou trabalhar texto no meu planejamento? Óbvio que não. Eu vou ter que retomar a frase na próxima semana, para aí sim, depois que eu ver que o conhecimento aconteceu, passar para o próximo conteúdo. Então, se os professores modernos, ativos, das metodologias ativas, como estamos colocando hoje, tiverem essa abertura científica, essa abertura mental em relação a que o planejamento é moldável e que a didática ela também é moldável, nós teremos sim práticas eficientes de ensino que sempre vão seguir aquilo que a Ferreira Ferrari colocou, ou seja, vão seguir a visão tripla de ensinar, o triplé sobre o ensino-aprendizagem, que seria observar as características dos alunos, observar as características culturais e sociais daquele ambiente de aprendizado e observar as características do professor. Com essas três concepções de ensino-aprendizagem, eu consigo ter uma didática mais eficaz, tá
certo? Finalmente, vamos conversar um pouquinho em relação à didática nas avaliações. Como a didática ela é colocada em relação às avaliações, ela é cobrada nas avaliações. E aí nós percebemos que todo o momento da nossa prática de ensino, toda a didática que a gente imagina para conseguir ser um professor claro, eficiente, que consegue mediar bem o conhecimento, transmitir os conteúdos que precisa e gerar aprendizado, todo esse momento de aula, ele conflui para o momento da avaliação. E aí nós chegamos num ponto bem conflitante da pedagogia, que é como seria a melhor forma de avaliar. Assim como a gente já entendeu que não existe uma melhor forma de didática, nós também vamos compreender que não existe uma melhor forma de avaliação. Na verdade, nós temos um leque de possibilidades de avaliações e que hoje, na concepção da pedagogia renovada, da pedagogia histórico-crítica, nós percebemos que essas avaliações elas devem ser contínuas, ou seja, não fazer uma avaliação apenas no último dia de aula, mas sim uma avaliação que ela seja contínua em todos os dias. E que essa avaliação ela deve ser agregativa de valores. Então, a participação em sala de aula, uma resolução de atividades, a frequência, a assiduidade nas aulas, tudo isso deveria entrar no meu conceito de avaliação. E tudo isso deveria somar junto com uma avaliação final, se essa existir. Esse seria um dos melhores conceitos da avaliação contínua para uma aula mediadora, para uma teoria histórico-crítica dos conteúdos.